Vamos então, amados, para uma reflexão da palavra de Deus para esse momento. Celebrar uma caminhada, um aniversário, não é simplesmente relembrar uma data. No nosso caso, como crentes, como cristãos, como pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, cada parte da caminhada é uma vitória. E louvamos a Deus pela vitória de estarmos completando neste local 35 anos servindo a causa do Senhor Jesus Cristo, empenhados na salvação de almas, na restauração de vidas, e também na edificação dos santos. Então, o texto que o Espírito me levou depois de oração, de pedindo que Ele caminhasse a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, a trazer uma palavra que pudesse também tocar o coração de vocês como tocou o meu. Amém? Então, o texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Graças, porém, a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com esse cheiro da morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que o Espírito Santo derrame sobre nós, continue derramando sobre nós, agora nesse momento sobre a reflexão, para que sejamos edificados e essa data seja realmente vivenciada nessa esperança, nessa convicção. Então separei para este momento uma frase que, celebrando mais uma etapa da caminhada. Celebrando aqui, vou colocar 4 questões para nós apreciarmos. A primeira, celebrando com gratidão. Gratidão. 35 anos. E louvado seja Deus pela nossa vida aqui nesse local. É uma palavra muito forte, gratidão. Hoje, sempre, ficamos um tanto chateados quando fazemos uma boa coisa para alguém e alguém não manifesta uma palavra de gratidão, Já passaram por uma experiência dessa? Principalmente os pais, Todo carinho para os filhos, de vez em quando dá uma ajudadinha, mas é importante isso, E no fim, os filhos, olha, chega, vou viver a minha vida. Como foi colocado na parábola do filho pródigo. Tinha tudo, do bom e do melhor, foi parar no chiqueiro. Então, gratidão é uma expressão de alma, de sentimento, de alguém que reconheceu algo importante para a sua vida. E no mundo de pressa, de correria, de tchau, tudo bem, ok? Às vezes não expressamos alguém, uma pessoa, que nos prestou um grande favor, um auxílio, um socorro. E muito mais para com Deus. Então, nesta manhã, estamos aqui para dizer aos céus, ao inferno, a este mundo perdido, que nós somos gratos ao Senhor como Igreja de Cristo. Toda a glória, toda a honra ao Senhor que nos trouxe aqui e nos tornou pela sua graça, não filhos pródigos, mas filhos reais. Então, toda a gratidão ao nosso Deus. 35 anos, cuidando de nossas vidas. Graças a Deus. Claro que pelo caminho, alguém faleceu, houve algumas situações difíceis, mas graças a Deus, gratidão. O nosso coração se alegra diante de Deus, como dizia Davi. Davi sempre tinha motivo para se apresentar ao Senhor com gratidão. E dizia, louvai o Senhor. Parte da caminhada foi vencida. Quantos anos o Senhor está reservando para nós aqui? Eu não sei. Espero que não seja muito mais tempo. A nossa alma tem saudade do Criador. E a nossa caminhada é sempre com os olhos focados para o horizonte, para a volta do Senhor. Porque é isso que dá sentido a estarmos aqui hoje, nesta manhã, esperando a volta do Senhor. E então, como disse certa vez a rainha da Inglaterra, tempos passados, num culto muito abençoado, na catedral, E a pregação foi muito forte pelo pregador, e ela disse, olha, quando Cristo voltar, eu vou depositar a minha coroa aos pés dele. Mas ela esqueceu que é o inverso. É o Senhor que vai colocar uma coroa na nossa cabeça, amado. Não por méritos, mas porque cremos no seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então toda a nossa gratidão, toda glória
todo louvor àquele que é o centro dessa igreja. Quem é o centro dessa igreja? Pastor? Graças a Deus que não, tá? O centro dessa igreja é Jesus, amém? Essa igreja está aqui por causa de Jesus. Então a nossa gratidão que Ele nos arrebanhou, nos chamou das trevas, curou as nossas feridas, quando um canto foi colocado aqui, nos restaurou de uma vida perdida. Então gratidão ao meu Senhor. Diga para você mesmo, toda gratidão, meu Pai. A segunda palavra, ainda no verso 14, celebrando por causa do triunfo de Cristo, né? Diz lá então a palavra, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que glória! O mundo jaz, não no triunfo de Cristo, o mundo jaz para a perdição, mas a Bíblia diz que somos conduzidos a cada dia por causa desse triunfo. E onde é que ele triunfou em nosso favor? Aonde? Na cruz, triunfou lá, desautorizando a Satanás, destruindo o poder das trevas, trazendo luz para pobres cegos espirituais. Amém? E não pense que somos bonzinhos não, tá? É obra e graça do Senhor, aleluia por isso. Então celebrando esse triunfo, e diz Paulo em Romanos capítulo 8, 37, em Cristo somos mais vencedores. Então essa caminhada de 35 anos, mais 12 em Moema, é por causa do triunfo de Cristo. Ele triunfou, Ele venceu o inimigo, Ele venceu as trevas, nos trouxe a vitória. Somos mais do que vencedores. Verso 15 a 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como os que se perdem. Para que estes cheiros de morte, para os que incrédulos, para com aqueles aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quando Jesus foi sepultado, depois de 3 dias, foram procurá-lo no túmulo. E Maria, não a mãe de Jesus, Maria Madalena, uma pessoa remida pela graça de Deus, que estava à beira da morte, ser apedrejada, o Senhor a resgata, e é interessante que ninguém mais pôs a mão nela. Então Jesus morre, foi morto, por nossa causa, tá? Não fique pensando que você é bonzinho não, nem eu. É Ele que é o bom. Se existe alguém bom, é Deus, como diz a palavra. Não existe um bom senão Deus. Ela foi procurar Jesus no túmulo, e ela estava movida de compaixão, queria levar o corpo de Jesus para dar uma sepultura mais digna. O anjo pergunta, por que você está procurando um morto aqui? Agora a fragrância nesse lugar, a perfume de ressurreição. Ele ressurgiu dos mortos. Então não existe mais fedor de gente morta. Existe uma fragrância que vem de Deus para os pecadores serem libertados. Isso é demais. Como Deus nos amou. Deu seu filho. E Maria estava desejosa de ajudar a colocar perfume. Era hábito dos judeus colocar perfume. Todo aquele, né, aquele cerimonial. Mas o anjo pergunta, olha, acho que você veio ao lugar errado. Porque Ele ressuscitou. Ele é a vida. É a vida que nos dá vida. Amém? Cadê o amém da igreja? Só temos vida nele. Essa igreja só tem vida por Ele, causa dele. Por isso começamos a celebrar com alegria, celebrando o triunfo. Ele triunfou sobre a morte. É isso que dá sentido à nossa existência. Celebrando ao Senhor. E agora celebrando com serviço. Como é que o Senhor espera? Qual é a expectativa de Jesus nos encontrar? Trabalhando, ativos, pregando, instruindo as vidas, ajudando os bêbados dessa vida, os drogados, os promíscuos, pessoas que estão realmente caminhando para o inferno, para a perdição. A igreja tem um serviço de exalar essa fragrância do Senhor. E que nesta manhã, Deus esteja derramando pelo Espírito dele a fragrância do cheiro de Cristo nesse lugar. Dê uma respirada funda. Senhor, ajuda-me a sentir essa fragrância da sua pessoa. Amém? Esse mundo está impregnado, está tóxico, está fedorento. Esse mundo é fedido, amém? Está fedido de pecado. O pecado apodrece. Essa fragrância de graça, essa fragrância de perdão, essa fragrância de misericórdia, de compaixão, essa fragrância que nos transforma. Agora é preciso que o pecador tenha esse desejo de sentir essa fragrância. Celebrando com serviço.
servir ao Senhor nesta terra é o que dá sentido à nossa existência. Sem esse serviço sagrado, sem a conversão, sem o serviço para o Senhor, a nossa vida vai ser um ato falho. Sabia disso? Lembra daquela parábola, aquele sujeito lá que fez uma grande plantação, fez uma grande colheita, encheu seus depósitos de frutos. Aí chega uma voz lá do céu e diz, louco, e ele disse ainda, come e bebe, porque agora você está numa boa. Você se proveu, você foi esperto. Aí chega uma voz que pergunta para ele o quê? Louco, para quem construísse todas essas coisas? Tá? O serviço que vai se eternizar, a obra que vai chegar lá em cima e vai se transformar em galardão para a eternidade, é a obra que serve o Senhor. Então a igreja nesta manhã, quase tarde, está dizendo, nós somos uma igreja que servimos ao Mestre, com nossas limitações, com as nossas deficiências, mas estamos aqui para servir ao Senhor. Não há outro propósito que dê razão a essa igreja. Não somos uma entidade política, não nos metemos nessas coisas, porque a nossa consciência é o reino que domina. Então, servindo a fragrância. Paulo coloca isso aqui de uma maneira muito gostosa, maravilhosa. Aí pensamos também que servir o Senhor é um negócio duro. Difícil, dá trabalho, muitas encrencas na vida, muito labor, muita incompreensão. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu falei, o Senhor, nem pense nisso. Ser pastor, jamais. Mas manda quem pode, quem não é louco obedece. Amém? Quase meio século, pela graça de Deus, servindo. Então é isso que dá sentido, tudo que fizermos aqui. Diga aos empresários, aos donos do dinheiro, os super ricos, os dotados de dons e talentos, que se a sua vida não servir o Senhor, é um ato falho. Tudo vai ficar perdido. Então por que estamos aqui como igreja, nessa caminhada, e muitas vezes sentimos o peso? Porque algo muito maior aguarda para o nosso serviço. Então, celebrando, servindo. Voltando a repetir. Para com esse cheiro de morte, vida para com aqueles que estão na vida, para que possamos servir essa fragrância de Cristo, esse perfume de um túmulo fechado, aberto, agora não tem mais cadáver lá. Maria falou, mas e agora? Aí a audição, vai lá naquele lugar que vocês se encontram, que ele vai aparecer lá. E de fato, Jesus bate a porta lá, entra, ela nem bateu a porta, entrou de uma forma tremenda, maravilhosa, milagrosa, e diz para aqueles irmãos que estavam tristes, porque Jesus tinha morrido e estava sem esperança, ele disse, olha, vem cá, vê isso aqui, põe a tua mão aqui, o que tem aqui? O que tem aqui? Jesus disse para ele, uma ferida. Olha a palma da minha mão, ainda tem a marca dos seus pecados. Eu fui cravado por causa de você, mas eu estou vivo, eu venci a morte. Então me sirva, continue servindo, encorpe essa obra na sua alma. Permita o Espírito Santo usar a sua vida para coisa gloriosa. Batizando-os. Vocês não foram batizados só para se molhar, tá? Vocês foram batizados para servir o Senhor. Amém? E que glória nisso. Jesus vai compensar todo o serviço que foi feito para Ele, em nome dEle, do modo dEle, tá? Muito bem, amados. Manifestar a fragrância de servir, atuar, dedicar sua vida ao Senhor. Último ponto, versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos considerar alguns aspectos dessa proposta aqui, celebrando com propósito, afirmando que temos um propósito como igreja, cada ano, cada dia, cada hora vivida. Nós vivemos isso com um propósito, para servir ao Senhor, para servir a causa do Evangelho, para ver almas transformadas, vidas curadas como cantamos, vida liberta das amarras de Satanás. Primeiro, isso aqui. Vamos considerar aqui, nesse ponto aqui, 4 aspectos. Primeiro, fidelidade à Bíblia. Fidelidade a este santo livro. Amém? Porque hoje muitos estão usando a igreja como um bazar persa. Vende tudo, menos palavra de Deus.
E é a palavra que convence o pecador do juízo e da justiça eterna, amados. Igreja, muitas delas se tornaram balcão de negócio. Nós queremos continuar e, pela graça de Deus, estamos firmando esse propósito, reafirmando, trazendo à tona outra vez que a nossa regra de fé é pela palavra de Deus. Amém? Sem Bíblia, nada feito, porque entendemos que ela é a palavra de Deus de capa a capa. E a palavra, desde Gênesis ao Apocalipse, que trata da questão do relacionamento com Deus, e Deus quer se relacionar com o ser humano. Ele criou lá no paraíso duas criaturas. Deus tinha tem milhões de anjos lá que podiam adorá-lo, mas Deus tinha uma preferência também pelos pecadores, amados. Sabe disso? Por homens e mulheres. Deus começa isso. Pela palavra dele, começa dizendo isso a todas as pessoas. Fique firme na palavra. Pena que Adão e Eva tropeçaram. Palavra Bíblia. Esta igreja, reafirmando nesses 35 anos, que a palavra de Deus continuará sendo a palavra de Deus. Sem interpretações falsas, sem compreensões próprias. A compreensão vem da interpretação do texto. Amém? De capa a capa. Eu sei que hoje existem grupos que estão criticando. Certa vez chegou ao meu conhecimento de uma igreja onde o pastor começou a pregar, não mais com a Bíblia. E quase toda a pregação dele tinha uma interpretação divergente do texto. E como diz Paulo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E aquele crente muito sincero, muito honesto, rasgava aquela folha. O próximo domingo, o pregador vinha com outra balela, outro carochinha. E o crente tirava outra folha da Bíblia. Quando foi no fim do ano, ele entregou as duas capas. Está aqui a sua Bíblia, pastor. E eu estou indo embora. Tchau e bênção. Precisa de crentes que cobrem dos seus pastores, dos seus líderes. Bíblia, amados. Palavra de Deus. E ele diz mais, com integridade. Ele diz o seguinte, porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, falamos na presença de Deus com sinceridade. No mundo de enganação, no mundo de mídia, e às vezes mídia nociva, prejudicial, no mundo de comunicação torcida, nós precisamos ficar nessa sinceridade da palavra de Deus. Eu interpreto toda a Bíblia, eu conheço toda a Bíblia, eu sei. Não. Mas como diz, ela é luz para o meu caminho. Amém? É luz para o meu caminho. Com esse espírito de, como diz Paulo aqui, sinceridade. Já me perguntaram algumas coisas da Bíblia, eu disse, olha, eu não sei. Vou pesquisar. Porque a Bíblia não é uma cartilha do beabá. É um livro que traz à tona tudo aquilo que é maior para a nossa existência, nosso relacionamento com Deus, nossa formação de igreja, nossa convivência, nosso testemunho para os incrédulos. Tem que estar aqui firmado na palavra de Deus, amado. Amém? Integridade. E aqui está falando de integridade doutrinária. Doutrina não é o que muita gente pensa. É uma coisa muito estranha, é o ensinamento de Jesus para uma vida correta. Amém? Mas ele termina nesse ponto dizendo, com sinceridade, da parte do próprio Deus. O nosso sonho, o nosso empenho, o nosso desafio é andar na presença de Deus. Esse deve ser o grande sonho do crente. Deve ser o sonho de cada alma que ainda não conheceu Jesus, em quem todos os tesouros de Deus estão presentes. Amém? Todos os tesouros da graça, do poder, da misericórdia, de salvação, de transformação, de galardão, estão em Cristo Jesus. Dizemos nesses 35 anos, renovando, dizendo, Jesus, nós somos teus. Certa vez Jesus confrontou seus apóstolos com um discurso duro, né? E o problema é que muita gente gosta de água com açúcar. Gosta de uma garapa, de uma sopinha rala. E Jesus fez uma mensagem difícil demais, pesada. Coma meu corpo. E olha, muita gente começou a vazar. Aí Jesus olha, na rodinha só tem os seus apóstolos, e disse, olha, vocês também querem ir embora? E Pedro dá um testemunho tremendo. Não temos para onde ou para quem ir. Você não tem mais para onde ir, nem para quem ir.
Você que um dia professou diante do Pai que Jesus é o seu Senhor e que o mundo viu que você mudou de postura, de conduta, você agora é diferente, porque agora você entendeu que deve andar na presença, e é esse poder que Paulo está dizendo. Olha, a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa existência precisa desse andar com Deus. E dizemos agora nesta tarde já, 12:03, estou já terminando, essa igreja anda na presença de Deus. Nós andamos com o Senhor. Somos perfeitos? Nem pensar nisso. Mas somos pessoas que decidiram que Jesus é o Senhor e andamos com Ele. Voltamos à casa do Pai. A ilustração é aquela peçazinha do filho pródigo, né? Foi cantada e foi muito interessante aquele filho pródigo. Mas o pai era rigoroso com respeito aos princípios, né? Aqui nessa casa tem ordem. Pais, não facilita a vida dos seus filhos. Não facilite. Os ajudem a serem homens e mulheres que devem andar na presença de Deus. Então, conversando com alguns, mas espera aí, andar essa... Sim, isso é que é importante para a nossa caminhada. Esta igreja tem para Satanás, para o mundo, para o esquema do pecado. Nós queremos andar com Deus. E então, concluindo, que venha novos anos, que venha mais aniversários. Queremos andar nesta pegada. Amém. E tenha subido a presença do Pai. Queremos andar nessa pegada de andar com Deus. Porque é isso que dá sentido, é isso que dá propósito, é isso que muda a nossa vida, que nos transforma, tá? E o Espírito do Senhor nos dê muitos anos, se a nossa expectativa é que volte logo. Mas se tiver mais temporada para ter um serviço aqui, e o serviço que dá sentido à nossa vida, é o que torna a nossa existência com valor eterno, servir o Senhor, primeiro conversão, depois serviço. Que Deus nos dê a graça de prosseguir nessa toada, nessa pegada. Amém? Amém. Que Deus abençoe, amados.